sistema nervoso central. Dois grupamentos de células dos quais fornece funções de produção e transporte de informação e outras que fornecem sustentação e nutrição para o parênquima encefálico. O primeiro grupo de células são os conhecidos neurônios. E o segundo grupo de células são as células conhecidas como células da glia, gliócitos, ou também conhecidas como células gliais. Maravilha! A grande diferença entre elas começa na porcentagem ou na diferença entre a quantidade do número dessas células. Para cada neurônio que tem, eu tenho um número aproximado de 50 células da glia. Então eu tenho 50 células gliais para cada neurônio, o que faz com que o neurônio crie uma demanda muito interessante no que tange a produção de bainha de mielina, no que tange a adequação e absorção de proteínas que estão periféricas a ele, e também com relação à absorção desse sangue aí, o sangue do parênquima encefálico, que advém aí de um mecanismo de transporte feito por células gliais. Nós veremos tudo isso. Neurônios. Quando a gente trabalha com neurônio e analisa uma célula neuronal, nós também temos que entender quais são as subdivisões morfológicas do neurônio. O neurônio ele possui uma área mais radiada e uma área menos radiada. E entre a área mais radiada e a área menos radiada, nós temos o rabinho do neurônio, também chamado de axônio. A área mais irradiada do neurônio recebe o nome de dendrito ou dendritos, que são as projeções radiadas desse neurônio. Esses dendritos estão fixados, eles estão inseridos em uma região chamada de corpo do neurônio, ou também conhecido como soma. Toda vez que vocês observarem um nome como esse, um glossário de nome como esse, soma significa corpo, tá? Então a área estrelada do neurônio é a área do corpo, a área do soma, da qual esta área do soma tem projeções, ramificações chamadas de dendritos. Essas projeções chamadas de dendritos, elas têm funções de aumentar a conexão interneuronal. Quando o corpo do neurônio é altamente produtivo, nós acabamos por considerar que esse corpo é um corpo altamente produtivo no que diz respeito aos neurotransmissores. Esses neurotransmissores poderão ser excitatórios ou inibitórios. Isso significa que a condição funcional desse neurônio é dada pelo corpo. A condição funcional de um neurônio é dada pelo corpo. Quando eu digo condição funcional, é o que o neurônio está fazendo no momento. Se esse neurônio no momento ele está excitando um órgão, um tecido, um outro neurônio, ou se esse neurônio no momento ele está inibindo um órgão, um tecido ou um outro neurônio. Então, de um ponto de vista funcional para o neurônio, quem manda é o corpo do neurônio. Tá? Por quê? Porque ele tem uma altíssima concentração proteica ou proteica. Tá? Então, o corpo neuronal tem uma altíssima concentração de proteína, riquíssimo em proteína. Tá? Então, ele tem aí uma concentração muito grande de proteína. Essas proteínas são as quais irão induzir a produção de um neurotransmissor, ora excitatório ou de uma natureza ora inibitória. Tá? Então, o que diz como minha neurotransmissão deve acontecer, se de maneira excitatória e inibitória, é o corpo, é o soma, a área proteica e não lipoproteica. Tá? Então, aqui a área é só proteica. Quando eu falo de área lipoproteica, já estou falando de uma outra área, que é a área da bainha de mielina. A área da bainha de mielina, esta não é só proteica, ela é lipoproteica ou proteica. Eu tenho lipídio e proteína, tenho gordura nessa capa neuronal, que é o que faz com que a velocidade de neurotransmissão venha a aumentar. Então veja a diferença entre a substância e o substrato de formação dessas áreas. Um substrato de formação para a área estrelada, para o corpo de neurônio, é um substrato simplesmente proteico. E o substrato de formação da bainha de mielina é um substrato misto, é um substrato lipoproteico. Tem lipídio, tem gordura e também tem proteína. Então esta área é a área
e transporte de informação, a área de produção é o corpo do neurônio. O corpo do neurônio produz informação. O professor está dizendo que somente um corpo de neurônio produz informação. É aquela velha analogia, né? Analogamente, uma andorinha só não faz verão. Então, para produzir proteína para neurotransmissão, melhor, para produzir neurotransmissores através do coeficiente proteico, eu preciso de um conjunto. Tá? Então, uma andorinha só não faz verão. Eu preciso de vários corpos de neurônios para a produção de uma quantidade excelente de neurotransmissores. E esses neurotransmissores irão indicar se esta tarefa será excitatória ou se esta tarefa será inibitória. Ok? Quanto isso, depois do corpo do neurônio, eu tenho o rabinho. Esse rabinho é chamado de axônio. Esse rabinho não serve para a produção. Esse rabinho serve para o transporte da informação. Para transportar essa informação ou excitatória ou essa informação inibitória. Veja, o fluxo é sempre um fluxo anterógrado. O que significa um fluxo anterógrado? O fluxo não volta. Eu tenho que ter um fluxo contínuo. Então, se o meu fluxo está nesta direção, passando desse neurônio A para um neurônio B, por exemplo, esse fluxo não pode ser retrógrado. O fluxo de substâncias, de neurotransmissores, não pode nunca voltar do neurônio B para o neurônio A, sempre do neurônio A para o neurônio B. É assim que funciona a maioria das vias neuronais do nosso encéfalo. Posso citar duas vias para vocês terem ideia do que eu estou comentando. Tem uma via neuronal, um conjunto de fibras, uma via chamada de via mesolímbica. Nós temos uma outra via também, acho que é a primeira vez que cito as vias, uma outra via chamada de via nigroestriatal. Olha que interessante, estas vias são sempre anterógradas, o fluxo é sempre anterógrado. Quando eu falo via mesolímbica, de onde para onde vocês acham que essa via de neurônios passa? Do mesencéfalo para o lobo límbico. Então, informações do meu mesencéfalo podem ir até o lobo límbico? Claro que sim. Informações excitatórias advindas da produção de uma dopamina, pode ir para o lobo límbico excitar a área do instinto sexual, excitar a área do medo e da raiva, excitar a área da memória. Deu para entender, Flávio? Deu para entender? Então, eu tenho uma informação, por exemplo, produzida no mesencéfalo, por exemplo, uma dopamina produzida aqui, que é excitatória, e sai do mesencéfalo e vai para o lobo límbico. É uma via mesolímbica. Imaginem vocês se eu começar a ter um viés de confundimento nessa via. Se esse meu fluxo do mesencéfalo para o sistema límbico ele não for só anterógrado, se ele for retrógrado, alguma coisa está acontecendo. Um problema neuroquímico está acontecendo. Você vê que interessante? O paciente com esquizofrenia tem um problema nessa via aqui. Já ouviram falar de esquizofrenia, né? O paciente com esquizofrenia, ele tem uma recaptação e reutilização muito rápida da via dopaminérgica e da via serotoninérgica. O que significa? Ele recapta muita dopamina e recapta muita serotonina. Então o cara não desliga, sacou, Flávio? O cara não tem uma pausa, ele só tem neurotransmissão excitatória e todo neurotransmissor que passa do neurônio A para o neurônio B, ao longo dessa via do mesencéfalo para o sistema límbico, toda informação do neurônio A para o neurônio B não é perdida, toda essa informação é recaptada. Esse é o problema. Se ele recapta a todo momento os seus neurotransmissores, ele não desliga, ele não tem pausa, a frequência dele é altíssima, a frequência de despolarização do esquizofrênico é altíssima, mas ele não desliga nunca, professor. Desliga quando ele entra em uma fadiga extrema, intelectual e física, e aí totalmente cansado ao longo de 2-3 dias, aí ele vai deitar e dormir porque está esgotado. Deu para entender como funciona? E aí é claro que muitas dos sintomas clínicos aparecem para um paciente como esse, que tem uma série de recaptações constantes. O cara não desliga, significa então que ele começa a projetar coisas que não existem. E aí ele começa a criar uma realidade, um mundo diferente do qual é o mundo real. E aí ele tem mania persecutória, mania de perseguição, ele ouve vozes, vê vultos, muitas vezes alguns sons parecem com cores, e cores têm sons, como se tivesse tomado um êxtase, por exemplo.
Então ele entra em colapso do sistema nervoso central, porque o fluxo dele não é um fluxo meramente anterógrado, passa a ser um fluxo retrógrado, e ele recapta constantemente esses neurotransmissores. Dentre esses neurotransmissores, os principais como a dopamina e a serotonina. Mas professor, mais do que a produção de neurotransmissor, o interessante não é a absorção desse neurotransmissor? Sim, para essas pessoas a absorção também é importante. E para vocês, pessoas comuns que não são esquizofrênicos, creio eu, né, a absorção também é muito importante. Então o sítio de absorção do neurotransmissor é importante. E as áreas, nós temos áreas específicas para absorção. Vocês imaginarem, lá no sistema nervoso central, como eu sempre desenho, lá logo frontal, temporal e tudo mais, aqui a testa, aqui a nuca, não é frontal ou occipital. Por exemplo, a principal área de captação, de absorção de dopamina, a principal área de absorção de dopamina é uma área retrofrontal, um pouco para trás da área frontal. Pega, inclusive, aquela área anterior do corpo caloso e uma boa parte aqui do lobo límbico. Então esta é a principal área de absorção de dopamina. Esses receptores são chamados de receptores D2. Agora, por exemplo, para a serotonina, que também é um neurotransmissor excitatório, nós temos áreas de recepção? Sim. Por exemplo, aqui, ó, as áreas frontais mais polares do lobo frontal são receptores de serotonina, são chamados de 5-HT1. Um pouco mais posterior no parietal, nós temos o 5-HT2, nós temos uns receptores chamados de 5-HT3, e esses são espalhados em toda a massa encefálica. Então, até agora, conhecidos como receptores de serotonina, nós temos 3, 5-HT1, 5-HT2 e 5-HT3. Então nós temos áreas específicas, por exemplo, para serotonina 1, para serotonina 2 e para dopamina 2. Então, se você tiver uma falha nesses receptores, ou uma diminuição acentuada de receptores, ou um aumento acentuado de receptor, você vai ter um problema clínico, não vai? Você vai ter um sinal e sintoma, você vai ter uma clínica. Ou você está trabalhando mais rápido, ou você está trabalhando de uma maneira mais letárgica, mais lenta. O que eu quero que vocês absorvam dessas informações? É que muitas vezes os problemas neurológicos não têm a ver só com a produção do neurotransmissor, mas tem a ver com a recepção. Não só com quanto transmito ou quanto produzo, mas tem a ver com o que eu absorvo. Assim como em anti-inflamatório, analgésico, opioide, alguns têm mais receptores para um, outros têm mais receptores para outro. Lembra daquela história? Pode ser que morfina não funcione para você, mas morfina pode funcionar para mim. Receptor epsilon, por exemplo, receptor de morfina. Receptor kappa, por exemplo, receptor de codeína. Você pode ter muito receptor kappa para codeína, Codex, né? Tem um remédio à base de codeína que o nome em fantasia é Codex. Então, para você o Codex pode funcionar, você pode ter muito receptor de codeína na medula e na região do tronco, e eu posso ter bem pouco. Então, a medicação deve ser o quê? Prescrita de maneira individualizada. Individualizada. A mesma coisa para analgésico de primeira classe ou para opioide de terceira classe. Oi? O anestésico é a mesma coisa. Você pode ter receptor para um, mais receptores para um do que para outros. Infelizmente, não tem como saber. Não dá para fazer uma dosagem sérica sanguínea para saber se você tem mais receptor de determinado tipo de medicação. Aí é meio que na tentativa e erro. Tá? Agora, o que eu quero de vocês neurônios são células do quê? De produção e transporte de informação. Tá? Então, quando a gente fala em neurônio, nós estamos trabalhando com um conceito de informação. Significa que nós estamos trabalhando com pensamento lógico, pensamento abstrato, com cognição, com pensamento. Tá? Então, os neurônios têm um papel fundamental na produção e transmissão de pensamento, de informação. Pergunta, o pessoal fala que a maconha destrói os neurônios. A maconha não destrói os neurônios de maneira química. O que a maconha faz? Ela reduz a neurotransmissão. O problema é muito mais o gás que você inala da queima daquele comburente, que é o papel, né? Você tem o combustível e o comburente. O combustível é a erva, muitas vezes o comburente ajuda por lá, né? Então, muito mais é o papel que está ali envolvido, a inalar aquele papel, do que propriamente a erva. O que acontece, o prejuízo do tetrahidrocannabinol, que é o THC, que é a substância
substância ativa da maconha, que é o tetrahidrocannabinol, o que acontece com ele é que ele retarda a neurotransmissão. O problema não vem a curto prazo, o problema vem a médio e a longo prazo, porque você tem uma redução da neurotransmissão. É como se estivesse tomando por longos períodos o GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, que é um dos únicos neurotransmissores que são inibitórios para o sistema nervoso central. Então você retarda tanto o sistema nervoso central quando ele não deve ser retardado. Quando é que o sistema nervoso central deve ser retardado, passar por uma redução de cognição? Quando você está dormindo, quando você está descansando, ou após o período branquial, barriga cheia da maré alcalina, né? Libera bicarbonato na ampola do adenal, você fica quietão, tranquilão, você está descansando, aí o sistema nervoso central também está descansando, porque reduz o fluxo sanguíneo aqui. O fluxo sanguíneo vai para onde depois que você come? Para o intestino. Por isso não pode praticar atividade física, né? Porque aí você tira o sangue da região intestinal, estomacal, transfere esse sangue para a musculatura e aí você acaba tendo uma indigestão, uma congestão, por exemplo. A mesma coisa para o sistema nervoso central. Então você tem um período para o descanso, você não pode ficar induzindo este descanso, a menos que você tenha uma patologia, concorda comigo? Se você tem, por exemplo, uma síndrome de bipolaridade onde vai flutuar entre a euforia e a depressão, só que aí você tem 80% dessa bipolaridade com euforia e 20% da sua bipolaridade é representada pela depressão, pelo embotamento, você fica quietinho na cama e tal, mas 80% você está eufórico. Óbvio que você tem que fazer um tratamento medicamentoso para tentar baixar essa neurotransmissão. Pode ser com o GABA? Pode ser com a maconha? Pode. Estou dizendo que vocês vão sair daqui quando se sentirem depressivos ou eufóricos, vocês vão fumar maconha. Estou dizendo isso. Estou dizendo que em muitas das patologias em que o indivíduo não tem um controle voluntário do sistema nervoso central, veja, o indivíduo não tem um controle voluntário, que ele tem tremor, ele tem movimentos involuntários, descoordenados, disdiacocinesia, coreia, tetose, alguns sintomas que são derivados de uma doença neural. Muitas vezes o tetrahidrocannabinol faz o que com a pessoa? Acalma, relaxa, diminui a neurotransmissão excitatória, gerando uma neurotransmissão inibitória, e aí ele acalma, ele para até de tremer. Sintomas que advêm dessas patologias neurais podem sim ser reduzidos e amenizados com o tetrahidrocannabinol, com o THC. Tá? Agora, você que é um indivíduo saudável, você não tem nada, se você começar a fumar maconha, né, obtendo daí o princípio para a redução da neurotransmissão, você começa a médio prazo e a longo prazo a criar um colapso aqui. Você precisa de excitação durante o dia, você precisa de inibição à noite para dormir, você precisa no período pós-prandial e assim vai. Pessoal, então voltando, eu preciso do que? De produção e transmissão desta informação. O neurônio é a célula cabível para fazer esse tipo de função, tá? Então a área estrelada, que é o corpo neuronal, que é o soma, é produtor de neurotransmissor, porque é uma área que condensa uma quantidade excelente de proteína, tá? E aí eu tenho a transmissão de uma maneira anterógrada e nunca retrógrada. Lembra do exemplo da via mesolímbica? Também poderia falar alguma coisa da nigroestriatal, para falar de Alzheimer e coisas do tipo, mas não vamos entrar nessa seara, tá? Bom, produziu, transmitiu. Que tipo de sinapses eu posso ter? Que tipo do quê, professor? Sinapse, né? Aquela brincadeira, neurônio também sinapseia, né? Então eu tenho que transferir informação daqui para cá. Para eu transferir informação daqui para cá, eu tenho que ter uma transmissão e uma recepção. Aquela história de fenda sináptica, goteira sináptica e tudo mais. Que tipo? Ele faz a produção daquele corpo, daquele som. Quando chega nesse outro som, Produz também. Produz de novo, vai produzir. E vai embora. Tá? Isso quando. Se tiver falha no meio de uma dessa produção, O outro dá cor. Ah, se tiver falha no meio, é porque aqui eu estou desenhando de um, né? Ali não. É, só que aqui tem o quê? Milhares ou centenas de milhares aqui, centenas de milhares aqui, centenas de milhares aqui. Um corrige o outro ou não? Pode corrigir, que é o que a gente chama de plasticidade do sistema nervoso central. A capacidade que o sistema nervoso central tem de se modificar ou de tomar a ação de uma área que não funciona mais. Acho que eu falei no ano passado para vocês, não foi esse ano, né? Que eu tive um paciente que sofreu um acidente automobilístico e perdeu quase toda a massa cefálica, ficou só com o tronco, quase não teve sequela. Então ele teve um grau de plasticidade espantoso.
Ou seja, uma área da qual não foi lesada tomou conta, né, conseguiu sobrepujar toda a área da qual foi danificada, lesada. Então há um circuito com centenas de milhares de neurônios desses, né? Então não há uma falha de um único. Então a gente tem uma via. Quando eu falo em vias, são conjuntos, feixes calibrosos desses neurônios. Produção e transporte. Quando a gente fala nessa situação de sinapse, de transporte de um para o outro, nós temos 3 tipos de sinapses. E aí é aquela velha informação: sinapse de cabecinha com cabecinha, de rabinho com rabinho, de rabinho com cabecinha. De novo, cabecinha com cabecinha, quem são as projeções? Não são os dendritos? Então, cabecinha com cabecinha tem uma sinapse dendritodendrítica. Se eu tiver rabinho com rabinho, eu tenho uma sinapse axônica, 2 axônios. Se eu tiver uma sinapse entre rabinho e cabecinha, é uma sinapse o quê? Axônio-dendrítica. Axônio-dendrítica. Muito bem. Além de 3 sinapses, eu tenho 3 tipos de neurônios. 3 tipos de neurônios. Quais são os 3 tipos de neurônios? Os motores, os sensitivos e os associativos. Isso vocês já pensaram. Os neurônios motores são aqueles que levam informação eferente, informação de motricidade produzida no central para uma atuação periférica. Neurônios sensitivos são inversos e possuem uma atividade funcional inversa. São neurônios que captam informação sensitiva da periferia, dor, calor, vibração, pressão, tato, estiramento. Todas essas informações sinestésicas são captadas na periferia e essas informações são enviadas para a decodificação central, para você entender que dói, para você entender que está quente, para você entender que está frio, para você entender que estão te pressionando a pele, para você entender que está vibrando, para você entender que tua pele está estirando, ou o seu músculo está estirando, sua cápsula, seu ligamento, seu tendão. Deu para entender? Informação motora produzida central e executada periférica. Eferente, desce. Informação sensitiva captada periférica, interpretada central. Informação aferente, tudo que afere sobe. Ok? Ótimo. De certa maneira, basicamente é isso que eu vou pedir sobre um neurônio. Tá tranquilo? Começa, Kelly. Não é Kelly, né? Não sei onde tirei Kelly, mas fica bonito, Vivian Kelly. Maravilhoso. Talvez fosse Grace Kelly, tudo bem, mas pessoal, células gliais. Então as células gliais são células que se opõem à função de uma célula neuronal. As células gliais, elas são células, funcionam como um staff. O que é um staff? É uma classe de profissionais de auxílio a uma determinada tarefa. As células gliais dentro de uma banda de rock é um holding. Lembra do holding? O cara que coloca o carro na guitarra, o cara que afina, o cara que vai lá na caixa. Então o que acontece é que as células gliais, elas estão para auxiliar os neurônios. Auxiliar em que sentido, professor? As células gliais, principalmente, elas realizam um processo de nutrição e um processo de sustentação, dentre outras funções que poderiam ser citadas, mas principalmente nutrição e sustentação. Eu tenho aí aproximadamente mais de 19 tipos de células gliais, mas nós não vamos ver os 19. Poderia falar até de uma célula que entrou agora na classe das células gliais, chamada de célula, antigamente chamada de corpúsculo, chamada corpúsculo de início, mas agora é célula glial de início. Mas não vou ficar dando, eu vou ficar falando de algumas que talvez vocês possam trabalhar de maneira científica ou para pesquisa, né? Inclusive pesquisa da dor. Algumas dessas células gliais nós não temos apenas no sistema nervoso central, nós temos também no sistema nervoso periférico, o que não tem nada a ver com as funções que elas executam no central. Olha que interessante. Vamos para o primeiro grupo de células gliais. O primeiro grupo são os astrócitos protoplasmáticos. Nós temos também, não sei se foi essa ordem que eu dei, se eu dei o fibroso primeiro, não é problema. Depois nós temos outros astrócitos, que são os astrócitos fibrosos. Temos também o terceiro grupo de células, que são os chamados oligodendrócitos. E tem também um quarto grupo, que chama as micróglias ou microglias.
por células, não tem como errar. Um astrócito é uma célula estrelada, astro, né? É uma estrela, é uma célula estrelada, é um astrócito. Esse astrócito ele é protoplasmático, ele é proplasma. Se ele é proplasma, a atividade dele tem a ver com o transporte de nutriente, tem a ver com o sangue. Um astrócito protoplasmático ele tem muitas projeções, ele é bem irradiado, veja. Um astrócito protoplasmático ele é bem irradiado. Só que na ponta dessas radiações, o astrócito protoplasmático ele tem muitos dólares, muitos pés. Então os astrócitos protoplasmáticos são lotados de vários pezinhos arredondados. Estes pezinhos têm funções específicas para configurar a função de toda a célula. Aqui eu tenho, nós podemos chamar de vaso célula, tem um vaso sanguíneo. Olha, por aqui passa o quê? Passa sangue, tá? Um vaso sanguíneo. Aqui vamos colocar uma célula que a gente já viu até agora, uma célula que produz e transporta informação. Não tem nada a ver com sustentação. Ela produz e transporta informação. Qual é o nome dessa célula que produz e transporta informação? Qual é o nome da célula que produz e transporta informação? Neurônio. O neurônio tem capacidade de comer sozinho, ele tem capacidade de se alimentar, ele tem a capacidade de absorver nutrientes e oxigênio no próprio vaso sanguíneo que ali dá? Não tem capacidade. Então, qual é a função de um astrócito protoplasmático, por exemplo? Um astrócito protoplasmático, ele tem a função de angariar sangue, substrato nutricional e levar esse substrato nutricional para onde? Para o neurônio. Ele faz esse meio de campo, ele tem essa função de auxiliar na nutrição, tá? Então ele pega sangue do vaso e leva sangue para o neurônio. O neurônio não come sozinho, para isso ele é vagabundão, né? Ele produz e transporta informação, mas de uma maneira nutricional ele não é capaz de se nutrir, ou melhor, de se autonutrir através de um vaso que está ali perjacente. Ele necessita de quem? Ele necessita de uma célula ele precisa de uma interposição celular, e essa interposição celular é feita através do astrócito protoplasmático. Maravilha! Só que tem uma coisa, o astrócito protoplasmático também tem projeções, tem projeções radiadas que não tem endópodes. Também tem projeções radiadas que não tem endópodes, mas essas projeções são bem menores do que as que têm endópodes. Qual a diferença? Quando eu tenho endópode, eu cato sangue. Quando eu não tenho, quando eu tenho uma projeção desencapada, digamos assim, quando eu tenho uma projeção seca, uma projeção fibrosa como essa projeção lança mão de uma função que é a função de sustentação. Como se todos vocês aqui fossem neurônios. Se todos vocês fossem neurônios, estivessem na massa encefálica e nós não tivéssemos a classe das células da glia, só tivéssemos a classe neuronal, nós teríamos uma massa encefálica o quê? Achatada. Nada com o que nós conhecemos como tridimensional dessa maneira. O que gera esse aspecto tridimensional, o que gera esse tipo de andaime aqui, né? Esse arcabouço celular, são as células gliais. Então eu como célula da glia, eu como astrócito, por exemplo, eu sustento esse neurônio aqui, sustento outro neurônio ali, sustento outro neurônio ali e vou sustentando os neurônios. Eu vou formando uma rede de sustentação. Isso é importante? Claro que sim, porque se eu não sustentá-los, o que esses neurônios começam a fazer? Começam a grudar uns nos outros. E é bom grudar neurônio no outro? É bom grudar um fio no outro? Não, vai dar um curto-circuito. Então as células gliais também funcionam para isso. Esses gliócitos, eles acabam por, de maneira global, sustentar toda a massa neuronal e afastá-la. O neurônio ele pode se ligar ao outro para fazer sinapse apenas. Eu não posso ter uma confluência massificada de uma classe neuronal. Vai entrar em colapso, não vou ter aquele fluxo anterógrado que tanto eu falo. Okay? Além do retrógrado, eu ia ter fluxo colateral de neurônio. Isso é um prejuízo espantoso. Deu para entender a história do Einstein? Por que o astrócito ou as células da glia de maneira geral são importantes para a cognição? Evita que você tenha muita confusão no seu pensamento lógico. Então vamos lá. Então o astrócito fibroso, função, ele tem uma alta função de nutrição. Ele nutre mais, mas sustenta menos. Ele nutre mais e sustenta menos. Agora vamos para a segunda classe aqui. A
segunda classe também é uma classe de células da glia dentro da classe de astrócitos, da subclasse de astrócitos. Também bem irradiados, olha lá, muitas projeções, mas qual a diferença de um astrócito protoplasmático para um fibroso? O astrócito fibroso ele tem poucos dópodes, perfeito, poucos pés de absorção sanguínea. Então, se eu tenho um vaso sanguíneo colateral, ora, um ou outro dópode vem aqui pegar sangue desse vaso para poder levar para o meu neurônio. Pouco sangue é transportado do vaso em direção à célula neuronal. Ou seja, eu tenho muitas projeções fibrosas. Se tenho muitas projeções fibrosas, eu tenho muita sustentação. Então, o astrócito fibroso, ele sustenta mais e nutre menos. Ele sustenta mais a massa encefálica e nutre menos, leva menos sangue para a massa neuronal. Oligodendrócito, que vem a ser o oligodendrócito? O oligodendrócito é uma célula que tem o seu soma, o seu corpo celular bem maior, de 3 a 4 vezes maior do que o corpo celular dos astrócitos. Fibroso ainda, Flávio? Vamos? Então vamos lá. O fibroso tem muitas projeções fibrosas. O que confere, o que classifica como fibroso? Muitas projeções fibrosas. E qual a função de muita projeção fibrosa? Sustentação. Sustenta bacana, sustenta bastante. Só que ele tem dópodes ali? Não, tem poucos pezinhos de absorção sanguínea. Se ele tem poucos pezinhos de absorção sanguínea, ele nutre menos. Então ele sustenta mais, ele eleva mais o parênquima encefálico, ele causa essa separação, essa triagem maior entre as classes celulares, mas ele nutre menos, ele transporta menos sangue para dentro da célula neuronal. Ok? Simpático? Bacana. Terceiro grupo de células, os oligodendrócitos. Veja que interessante. Os oligodendrócitos eles têm uma área de corpo, uma área de soma de 3 a 4 vezes maior do que a área de soma de corpo das outras células. E tem poucas projeções radiadas, olha aqui, ó, poucas projeções radiadas. Então, qual seria a função de um oligodendrócito? Se eu tenho um neurônio colateral aqui, a função de um oligodendrócito é produção dessa bainha de mielina da qual o neurônio tem, recobrindo toda a área axonal. Eu tenho bainha de mielina aqui, ó. Eu tenho uma bainha mielínica. O oligodendrócito tem a função de produzir, olha lá, ele produz mielina, produz bainha de mielina pro neurônio, tá? Então o oligodendrócito é uma célula produtora de bainha de mielina pro neurônio. E aí eu faço aquela velha pergunta: quanto mais bainha de mielina, melhor ou pior para a neurotransmissão? Quanto mais bainha de mielina, melhor ou pior para a neurotransmissão? Pior ou melhor? Estamos aí em uma pior. Quanto mais bainha de mielina para o axônio, melhor ou pior? Quanto mais bainha de mielina, melhor ou pior para transmitir informação? Melhor. Quanto mais bainha de mielina, melhor. Então vamos falar um pouquinho de bainha de mielina. Vocês vão saber disso. Não tem acordo isso aqui. Cada vez que o neurônio fica pior, não tem problema. Então vamos lá. Eu já estou fazendo esse aqui, só no neurônio. Tá bom? Ó, aqui é a bainha de mielina. O que acontece com a neurotransmissão? Eu tenho que ter um fluxo anterógrafo, vocês já lembram disso, né? E na parte externa, na parte de bainha de mielina, eu tenho uma área chamada de axoplasma e um fluxo chamado de fluxo axoplasmático. Ótimo, um axoplasma tem um fluxo axoplasmático. Para eu aumentar esse fluxo axoplasmático e aumentar a velocidade de transmissão, eu preciso ter mais mielina. A professora, a mielina é formada de gordura. Quanto mais gordura, por exemplo, para outra área do corpo, quanto mais gordura, melhor ou pior para transmitir corrente elétrica?
confunde a cabecinha, né, meu? Vocês já fizeram exame de bioimpedância? Nunca fez? É toda da malhação, não quer saber quanto porcento de gordura você tem? Tem que saber, chama, o negócio é assim. Então, você tem uma balança, chama equipamento de bioimpedância. Não precisa ser só uma balança, você tem com um eletrodo também, separado e tal. Mas tem balança tem balança do Paraguai que já vem com bioimpedância. A garantia sou eu, né? Mas dizem que funciona. Coloca, o que você vai fazer? Você vai tirar o tênis, tirar a meia, ficar com o pé desnudo, o famoso descalço. E aí você vai subir em cima da balança e aí você vai ligar a balança. O que a balança vai fazer com você, Flávio? Vai te dar um choque. Mas não um choque de 110, 220, nada. Uma miliamperagem pequena, 0,2 miliamperes, e aí deu um choquinho. Esse potencial elétrico, na bioimpedância, nesse teste, vai percorrer seu corpo, não vai? Esse potencial vai voltar, não vai para a balança? Que terminou o teu corpo, vai voltar para a balança esse potencial elétrico. O que determina o grau de gordura que você tem, de massa gorda ou massa magra? A velocidade com a qual esse transporte volta para a balança. Quanto mais rápido esse potencial elétrico voltar, quer dizer que você está mais magro, concorda? Tem mais massa magra, mais músculo, que muito músculo tem muita água. O transporte elétrico ele corre mais rápido onde? Na água. Agora, se você tiver gordinho, gordurinha, vai mais rápido, mas vai mais lento? Mais lento, porque o transporte elétrico ele caminha a passo de tartaruga na gordura. A gordura é um terrível condutor ridículo. Potencial elétrico não caminha na gordura. Calma, nós vamos chegar ali na bainha, então deveria estar aí. Então o que acontece? Voltou o potencial devagar, o cara tem muita gordura, ótimo. Então, na gordura a propagação é mais rápida ou mais lenta? Mais lenta. Mas por que ali, quanto mais gordura, melhor? Foi o que você falou. Muito bem, seu Eugênio. Tá parecendo a escolinha do professor Raimundo, né? Muito bem, amado mestre, né? Então o que acontece é o seguinte: por que quanto mais gordura, melhor? Porque o impulso não vai passar pela gordura. Exatamente por isso. O impulso vai saltar a gordura. Lembra do impulso saltatório? Propagação saltatória. Eu tenho um nodo aqui, veja, eu tenho um nodo aqui chamado de nodo de Ranvier, francês. Então eu tenho aqui nodos de Ranvier. Os impulsos vão de nodo de Ranvier em nodo de Ranvier. Ele pula a gordura. O impulso é induzido a pular a gordura, porque se ele não se propaga pela gordura, ele tem que pular a gordura. Mas professor, compensa por estímulo pular a gordura do que passar lentamente? É claro que sim. Se ele for passar, ele vai passar muito devagar. Então quanto mais gordura, melhor. Eu induzo a um pulo, a um salto tremendo. E aí vai aquela brincadeira, né? Da formiga atômica. Não é um pulo comum, é um pulo como o pulo da triônica, a formiga atômica. Para quem não lembra da formiga atômica, é como se fosse um pulo do Hulk. Sacou o pulo do Hulk, Flávio? O cara vai daqui até, sei lá, numa passada. Tá? Então, quer dizer, eu tenho um impulso chamado de impulso saltatório. Quanto mais gordura eu tiver na bainha de mielina, maior será a minha indução a um salto mais poderoso e aí um aumento na velocidade de transmissão. Ok? Entendeu? O porquê que o potencial elétrico em situações comuns e normais ele propaga mais lentamente na gordura, em situações como no neurônio ele é favorecido pela produção de mielina. Então o oligodendrócito tem importância no sistema nervoso central? Claro que sim, é ele que produz gordura, é ele que produz a bainha de mielina, sem ele o neurônio não produz bainha de mielina. Lembra daquela patologia que às vezes eu cito, o Guillain-Barré? Lembra do Guillain-Barré? É uma doença autoimune, uma polirradiculoneuropatia não desmielinizante, ou melhor, desmielinizante, não deveria ser, mas é desmielinizante. O indivíduo vai perdendo bainha de mielina. Então ele perde produção de bainha de mielina, porque o oligodendrócito ele é cancelado da sua tarefa. As células de defesa acabam matando o oligodendrócito. Se eu não tenho oligodendrócito, eu não tenho bainha de mielina, não tenho cobertura do trajeto neuronal, tem uma falha de transmissão, os indivíduos começam a perder motricidade, movimento de maneira simétrica e bilateral e simétrica.
que é de membros inferiores, depois passa para membros superiores, depois passa para tronco, acomete a musculatura respiratória, o paciente pode vir a óbito. Tem tratamento? Tem tratamento. Esse paciente já com uma doença autoimune, então o foco é tratar o quê? O sistema imunológico. Vai lá e reseta o sistema imunológico, dá um reset no sistema imune. Lembra do Mega Drive, do botãozinho, se você dava um reset, voltar Mega Drive, né? Super Nintendo, Master System, anos 80, vamos parar que isso já deu. E aí o que acontece? Você reseta seu sistema imune. Mas como você faz para resetar o sistema imune? Você tira o sangue do indivíduo, passa em um aparelho como se fosse um equipamento de hemodiálise, mas o tratamento é chamado de plasmaférese ou plasmaferese, separa a linhagem branca da vermelha, devolve a linhagem vermelha, pega a linhagem branca e aí começa com o quê? Com uma derrocada no sistema imunológico, começa a aplicar imunossupressor no cara, tacrolimus, por exemplo, né? E outros imunossupressores, e aí abaixa a taxa de resposta da atividade imunológica, aí dá um reset no sistema imune, e aí funciona. Aí tem que fazer físio, fazer um monte de coisa para recuperar o movimento, reabilitar, aliás, não fazer físio, né? Quem faz físio é o estudante de fisioterapia. Bom, depois do oligodendrócito tem quem? Micróglia. Tá? Micróglia, imaginem vocês então que esse tetrahidrocannabinol foi consumido nessa balada, e não só nessa, mas ao longo desses 5 últimos anos de faculdade, você consumiu muito tetrahidrocannabinol, né? Se fumou vários, e aí o que acontece? Você tem morte celular, mas morte celular a médio e a longo prazo, tá? A médio e a longo prazo. Você tem necrose no sistema nervoso central, não tem? Vocês aprenderam, né? A Mariana falou que vocês tiveram patologia geral, vocês tiveram necrose, apoptose, morte programada, Então suponhamos que você tem inclusive não a necrose, mas uma apoptose, vai? Tá morrendo um neurônio esparso aqui, outro ali, tal. Essa massa necrótica, ela pode ficar dentro do sistema nervoso central? Essa célula morta pode ficar dentro da sua cabeça? Claro que não, ela tem que fazer o quê? Ser fagocitada, tem que limpar essa massa morta, essa massa neuronal morta, essa célula morta tem que ser o quê? Degradada enzimaticamente. E é por isso que nós temos o quê? Algumas células que depois da degradação enzimática fazem a fagocitose. E a micróbia, uma célula que tem um corpo celular, menor corpo celular do que as demais. Por exemplo, aqui tem um menor corpo celular entre as demais células gliais. E é muito radiada, vai lá? Ela é muito radiada. Então, se ela serve para fagocitar, ela serve para quê aqui? Para limpeza. Então, a micróglia, ou as micróglias, são células do grupo das células gliais que realizam limpeza do material morto do sistema nervoso central. Morreu um neurônio do Flávio, vai lá na micróglia e limpa. Morreu um neurônio lá e limpa. Ok? Mais ou menos por aí. Tá? Pessoal, alguma dúvida de células gliais? Se eu perguntar quais são as células gliais e suas funções, vocês vão ter que falar o que eu falei. Ok? Maravilha. Se eu perguntar o que são os neurônios e suas funções, tudo que eu falei aqui. Se eu perguntar, por exemplo, onde é que está o sistema límbico, pertencente a qual divisão morfofuncional ele pertence a qual área da divisão morfofuncional? Telencéfalo. Qual a função do sistema límbico? Ah, professor, quer separado? Quero separado por giro. Aí você vai falar giro do símbolo, giro do hipocampo, corpo amidaloide. É isso aí. Vou falar para vocês, hein? Vocês tiveram mastigado isso, hein? Vai falar que não. Não, seja sincero, Chico. Não, olha assim. Eu vou chorar, mano. Não, tô falando sério. Pessoal, vocês tiveram a matéria, vocês não podem falar que vocês não tiveram. Ano passado tivemos bem. Tiveram ano passado, inclusive, a mesma matéria. Essa daí eu peguei do ano passado, por isso. Não é a mesma coisa? Pior ainda. A mesma coisa. É lógico, eu falei algumas coisas a mais, tal, alguns exemplos, mas é praticamente a mesma coisa. É isso aí. Certinho? Não faz assim.